Declaro aberta a 8ª sessão ordinária da primeira turma, de 20 de maio de 2025. Renovo meus cumprimentos à nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ao ministro Luiz Fux, ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Flávio Dino. Também renovo meus cumprimentos à doutora Cláudia Sampaio Marques, servidores, advogadas, advogados e todos que nos acompanham. Peço à senhora secretária da turma que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 5ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de maio de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 9h47, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Nessa sessão, no julgamento da PET 12.100, núcleo 3, após a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator, e da realização da sustentação oral da doutora Cláudia Sampaio Marques, subprocuradora-geral da República pelo Ministério Público Federal, foram realizadas as sustentações orais por todas as defesas constituídas pelos acusados. Alguma objeção? Declaro aprovada a ata. Chamo a julgamento a PET 12.100 para continuidade da análise do recebimento ou não da denúncia do núcleo 3. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para proferir seu voto, inicialmente em relação às preliminares que foram arguidas. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, a ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, a doutora Cláudia, também, presidente. Cumprimento pelas sustentações orais todos os advogados, doutor Reuter Barcelos, doutor Luiz Mário Guerra, doutor Diogo Mussi, doutor Marcelo Cordeiro, doutor Luciano Souza, doutor Rafael Favetti, doutor Kleber de Oliveira, doutor Renato Martins, doutor Jeffrey Costa, doutor João Carlos Júnior, doutor Igor Lima e doutor Ramon Gomes Júnior. Presidente, em relação às nulidades, em relação às preliminares, tirando uma única nova preliminar, que tratarei ao final, todas são repetições do que já julgamos no núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 4. O impedimento de suspeição, aqui só se estica um pouquinho, então, em relação aos ministros Barroso, Toffoli e Fachin, em verdade, aqui eu estou julgando prejudicado, porque eles não participam da turma. Em relação aos demais, estou afastando, assim como afasto a incompetência, seja do Supremo, seja dessa primeira turma, ressalvando aqui a posição do eminente ministro Luiz Fux, que aqui fica vencido, como certamente ficou no núcleo 1, núcleo 2 e núcleo 4. A nulidade do acordo de colaboração premiada também já discutimos, afasto. As nulidades de cerceamento de defesa por falta de acesso amplo aos elementos de prova, nulidade por cerceamento de defesa pelo requerimento do prazo em dobro para apresentação de defesa, nulidade por falta de prazo para apresentação de resposta após o colaborador, nulidade pelo excesso acusatório, todas essas questões também já foram tratadas. A questão da revogação de prisão preventiva não é o momento adequado da análise. A única nulidade, presidente, que é nova, mas também trato rapidamente, o acusado Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira alegou viciado à obtenção de elementos de prova pela investigação policial, acarretou vício na fase investigativa, alegou que não teve acesso ao inquérito. Há aqui comprovação de que pelo menos 3 vezes teve acesso ao inquérito e alegou, aqui o que me causou estranheza, alegou que no momento da apresentação à autoridade policial,
isso entre aspas, estranhamente, rompendo com o rito vinculado à legalidade que deve nortear sua atividade, o delegado de Polícia Federal, Fábio Schor, tentou desestabilizar psiquicamente e submeter o general Estevam Teófilo, dizendo, enquanto ainda não se inicia a gravação, deixa eu falar uma coisa ao senhor general. É melhor dizer o que aconteceu na reunião com o ex-presidente, porque a gente tem o vídeo da reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, em que esteve a sós com o ex-presidente. Ou seja, alega aqui uma tentativa de desestabilização psíquica do general Estevam Teófilo. Primeiro, não há nenhuma comprovação disso. E segundo, não me parece crível que um general 4 estrelas do Exército Brasileiro, como foi dito na tribuna, que serviu no exterior, que foi feito refém das forças contrárias às forças de paz da ONU, que ele se sentiria desestabilizado psiquicamente com um comentário ou com alguma fala de um delegado da Polícia Federal. Então, eu afasto aqui integralmente, presidente, até porque, nos termos de declaração dele, ele estava acompanhado de advogado, inclusive o próprio advogado que hoje sustentou, o doutor Diogo Rodrigues de Carvalho Mussi, e ele utilizou o seu direito de permanecer em silêncio, ou seja, nem provas contra ele foram produzidas no seu depoimento. Então, afasto também essa, presidente, e assim afasto todas as preliminares, salientando somente em relação à competência a posição do eminente ministro Fux, e já afasto porque conversei com ele anteriormente sobre isso. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nós já debatemos longamente todos esses temas. Quero, portanto, apenas saudar Vossa Excelência, os eminentes pares, o Ministério Público e as Defesas, e acompanhar integralmente o relator, uma vez que todos esses aspectos sobre turma, plenário, a razão da revisão jurisprudencial do Supremo, não nesse caso, é importante lembrar, a revisão em outro caso, que nada tem a ver com a PET 12.100, assim como também o debate sobre a mudança regimental, sobre a alegação infundada de suspeição pela natureza desse tribunal, e quanto a essa novidade a que aludiu o eminente relator, é claro que não há verossimilhança, não há prova e não há verossimilhança desses supostos vícios no depoimento ou quando da inquirição de um dos denunciados. Por isso, acompanho o relator. Obrigado, ministro Flávio Dino. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, eu também acompanho o relator pelas razões que eu já expus na sessão anterior. Apenas para manifestar aqui uma discordância com o que o eminente advogado sustentou, é que, processualmente, a competência se fixa no momento em que a ação é proposta, não na data dos fatos, como citou um penalista que não é processualista. Então, fixa-se a competência no momento que a sua proposta. Foi nesse momento que se fixou a competência do Supremo Tribunal Federal. A única divergência que eu tinha, o ministro Alexandre já destacou que o primeiro grau, o plenário, isso já ficou superado, vencido. Eu acompanho integralmente o relator. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, o ministro relator, Alexandre de Moraes, senhores ministros, Flávio Dino, Luiz Fux, também o Ministério Público na pessoa da senhora subprocuradora-geral, doutora Cláudia, senhores advogados, com os cumprimentos especiais aos que assomaram a tribuna, servidores, os que nos acompanham, a imprensa. Também eu estou acompanhando, tal como fiz e com as razões expostas, já no exame dessas preliminares, incluída agora a única que é uma novidade, que foi realçada pelo ministro relator, e que eu também acompanho no sentido da inocorrência de qualquer eiva ou nódoa que pudesse colocar em questão. Portanto, eu estou acompanhando no sentido de rejeitar as preliminares, presidente. Pois não, obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator, apenas acrescentando que a defesa do denunciado Ronald Ferreira de Araújo, doutor João Carlos Dalmagro Júnior, fez referência a um HC
da minha relatoria, que foi julgado aqui na turma por unanimidade, número 245677, mas que não tem nenhuma interferência nas conclusões trazidas pelo eminente relator, na medida que, naquele caso, nós aplicamos o artigo 80 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de separação ou cisão quando presentes motivos relevantes que justifiquem a adoção dessa providência, o que não é o caso aqui em julgamento. Então, não vejo nenhum impacto daquele julgamento em relação às conclusões que foram trazidas aqui pelo eminente relator. Presidente, até aproveito, porque também foi dito da tribuna, salvo engano, doutor Ramon, que haveria uma decisão minha que poderia influenciar aqui essa questão da competência. Não há nenhuma relação, até porque naquela questão foi a investigação sobre as vacinas, a falsificação de atestado de vacina, em que o Procurador-Geral da República pediu arquivamento em relação ao ex-presidente Bolsonaro, consequentemente, e em relação ao deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, consequentemente, sem qualquer relação com foro, e não se tratando de fatos relacionados ao dia 8 de janeiro, que é muito importante deixar claro, que não foi alteração jurisprudencial recente em questão de ordem que trouxe aqui essa competência. Isso foi definido no dia 8 de janeiro de 2023, a partir dos atos golpistas, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que todas as ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado seriam do Supremo Tribunal Federal. E essa questão das vacinas, ela tinha uma relação, uma conexão probatória, mas com o arquivamento em relação a essas duas autoridades deixou de existir essa conexão probatória, não tem nenhuma relação com o caso em questão. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Então, julgadas as questões preliminares, a turma, por unanimidade, afasta, apenas com a ressalva do eminente ministro Luiz Fux. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, ministro Alexandre, para proferir o voto em relação ao mérito desta PET. Obrigado, presidente. Assim como já fizemos em outras oportunidades, sempre iniciamos aqui a turma inicia dizendo que esse momento é um momento de cognição sumária, um momento de uma menor cognição. O que se pretende analisar e deve estar presente são indícios suficientes e razoáveis de autoria e a prova da materialidade dos delitos. E, a partir desse momento, existindo esses requisitos mínimos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a ação penal, justa causa essa caracterizada sempre por aquele tripé, diríamos assim, pela tipicidade, pela punibilidade e pela viabilidade da ação penal, presentes esses elementos, a denúncia é recebida, se inicia a ação penal e, a partir desse momento, absolutamente todos os fatos alegados pelo Ministério Público na denúncia devem, pelo Ministério Público, ser comprovados. Se não houver a comprovação a partir do início da ação penal, se não houver a comprovação, sem dúvida razoável, de cada um dos fatos, consequentemente, aí a decisão é pela absolvição dos réus. Mas esse é um momento de cognição sumária em relação às denúncias que foram oferecidas por aqueles 5 crimes que já detalhamos anteriormente. E em relação à inépcia, eu já afasto em relação a todos os denunciados a questão da inépcia da inicial, porque nesse momento o que se verifica em relação a ser apta a denúncia é que deve ter a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunha. Há aqui uma satisfatória descrição dos fatos típicos e ilícitos, as circunstâncias são bem colocadas, relembrando que também é importante, porque alguém que eventualmente, e me parece muito difícil atualmente no Brasil isso, mas alguém que atualmente não soubesse de nada que ocorreu e ouvisse hoje
os debates, as sustentações orais, poderia achar estranho uma conduta ou outra porque não teve a análise ou não fez a análise necessária dos fatos em sua inteireza. A Procuradoria-Geral da República, quando ofereceu a denúncia, fez uma detalhada e circunstanciada elaboração na denúncia dos fatos durante 2 anos, citando cada uma das ocorrências, interligando essas ocorrências. Então, aparentemente, e foi dito da tribuna, e novamente saúdo os eminentes advogados, quem seria o chefe desse? Quem deu a ordem? Quem se beneficiaria? São os outros núcleos, segundo a imputação do Ministério Público, e aqui, no caso, já recebida a denúncia pela primeira turma. Ou seja, a coordenação e a chefia foi imputada ao núcleo 1. Aqui a operacionalidade de determinadas condutas a fim de se chegar a um resultado. Essa é a imputação. Obviamente, não é necessário, e nem assim o faremos, repetir toda a imputação em relação aos outros núcleos. Mas essas imputações elas se colocam dentro exatamente dessa descrição fática de uma organização criminosa em que a Procuradoria-Geral da República descreveu 4 núcleos. Na verdade, são 4 núcleos e há uma denúncia em separada porque há um denunciado que mora fora do Brasil. Mas são 4 núcleos e 3 deles nós já recebemos. Em relação a esse núcleo, chamado núcleo 3, a denúncia, como disse, narra a mobilização de militares de alta patente e ciência da organização criminosa, da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Começa com isso, né, a mobilização, e principalmente a partir do núcleo 4, que era o de desinformação, a espalhar isso dentro das Forças Armadas para exigir uma atitude mais contundente, uma intervenção militar, um golpe de Estado por parte das autoridades, os comandantes das Forças Armadas, e aí a denúncia descreve o punhal verde e amarelo, a reunião na residência do general Braga Neto, em 12/11 de 2022, general Braga Neto, que já é réu no núcleo 1, descreve detalhadamente o início das ações de monitoramento no dia 21/11 de 2022, esse monitoramento que seguiu até proximidades do Natal, até proximidades do dia 25 de dezembro de 2022, descreve a reunião da Força Especial, os chamados kits pretos, em 28/11 de 2022, descreve a elaboração da carta ao comandante, ou seja, todos os fatos, e aí vamos particularizar a conduta de cada um, mas tudo isso é descrito dentro exatamente desse contexto da abolição do Estado de Direito, da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de se afastar o presidente legitimamente eleito nas urnas e diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, presidente, a descrição também é importante que se diga, para que não paire dúvidas aqueles que estão nos ouvindo, a descrição em momento algum, e isso acabou sendo dito da tribuna, em momento algum usa a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Nenhum dos crimes imputados aos denunciados é na forma tentada. Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou,
e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes, e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que, se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos, e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Ministro Flávio Dino. Ministro Alexandre, apenas em corroboração ao que Vossa Excelência acaba de declinar, é muito importante infirmar qualquer ideia que há abusividade do legislador na tipificação. Lembremos, quem desenhou o tipo penal desta forma não foi o Supremo, foi o Congresso Nacional. Norma esta que foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, houve uma ampla convergência entre os poderes legislativo e executivo em torno desse desenho, que não é estranho ao direito penal. Claro que nós sabemos que a tipicidade é uma busca permanente em nome da segurança jurídica, mas ela não exclui os crimes de perigo, os crimes formais, os crimes de mera conduta há algumas décadas. Portanto, não há nenhuma abusividade nesse desenho, assim como também é importante o que o ministro Alexandre declina, e eu apenas adianto esse comentário, no sentido de que o fato de você delimitar a participação de uma pessoa não pode significar a desconexão em relação ao conjunto, uma vez que, por força de uma deliberação do Congresso Nacional, ao votar a Lei 12.850, isto é da essência do crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, você tem duas marcas principais. Uma é a estruturação, a ordenação estruturada. E o outro é exatamente a repartição de tarefas. Então, não é porque uma pessoa diz assim, vamos imaginar uma outra situação, eu apenas dirigi o carro. Isto pode significar, ou não, participação no delito de organização criminosa. Ou seja, você decotar a participação é relevante quando dá fixação à classificação do crime e, eventualmente, dosimetria, mas não exclui, evidentemente, a tipicidade, uma vez que essa foi uma deliberação e eu tive a honra de participar desse debate lá na 53ª legislatura, e a ideia foi exatamente essa: a divisão de tarefas não pode significar a abstração dessa visão de conjunto que o ministro Alexandre acaba de informar. Agradeço, Vossa Excelência. E apenas, por favor. Vossa Excelência me permite, ministro Alexandre, a jurisprudência do Supremo acolhe isso, porque em outras ações penais nós já julgamos isso até quando era competência regimental do plenário, em que nós temos exatamente essa organização, faz com que as tarefas, aliás, nem põe que um saiba o que o outro está fazendo na organização criminosa, até para a segurança do grupo criminoso, às vezes um não sabe o que é que o outro, e é o desenho completo que mostra qual foi a atuação, muito mais num tipo penal como dessa natureza. Senhor presidente, eu não quero fazer nenhuma observação nesse presente momento, porque acho que isso é questão de mérito, então eu vou aguardar um momento próximo. Mas, inclusive, aqui é importante também trazer, a partir dos apartes importantíssimos que foram feitos, é por isso que se não há, de um lado, a necessidade dessa norma de extensão de tipicidade do artigo 14.2, há a norma de extensão de tipicidade do artigo 29, o concurso de agentes. Mas determinada pessoa não estava em Brasília, vários advogados em vários núcleos disseram isso, no dia 8. Então, como pode ser acusado de dano ao patrimônio público? Olha, se a organização criminosa, e se comprovado for, dividiu as tarefas, não precisam todos ter quebrado, não precisam todos ter realizado as mesmas funções. E exatamente como disse o ministro Flávio, usando o exemplo, só dirigir o carro. Não há sem o artigo 29, se nós não utilizarmos, não há um crime de dirigir veículo para
subtrair mediante violência ou grave ameaça coisa alheia móvel, ou seja, dirigir veículo para praticar roubo. Mas, com o artigo 29, qualquer participação ela acaba sendo punida e, obviamente, aí a menor ou maior participação deve ser analisada no momento da dosimetria. Então, não me parece que a inépcia da denúncia, os requisitos do artigo 41 estão presentes. Presentes os requisitos do artigo 41, a necessidade da análise da justa causa, que o Código de Processo Penal prevê no artigo 395, inciso 3º, dentro daquela trilogia, diremos assim também, tipicidade, punibilidade e viabilidade. A prova da materialidade das imputações, isso já está concretizado, inclusive em duas das sessões eu mostrei um vídeo que mostra a materialidade, mais de 1.600 denúncias recebidas, mais de 600 condenações, então a materialidade está comprovada. Nós temos, sim, para que haja justa causa para ação penal, demonstrar indícios suficientes e razoáveis de autoria nessa primeira fase de recebimento da denúncia. E começo com o denunciado Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. A Procuradoria-Geral da República descreveu, a partir dessa organização criminosa, o papel do general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira. Narra a acusação, e aqui nós todos vamos recordar do núcleo 1, que o réu, ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a acusação, com denúncia já recebida, teria planejado a elaboração de uma minuta de decreto de golpe, cujo conteúdo tinha vários considerandos, interferência no poder judiciário, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, decretação de novas eleições, ou seja, tudo para afastar o resultado legítimo das eleições de 2022. E essa minuta de golpe foi apresentada num primeiro momento, no dia 7 de dezembro de 2022, foi apresentada aos representantes, aos chefes das Forças Armadas. E naquele momento, conforme diz a denúncia, naquele momento, somente o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos, teria aderido a esse movimento golpista citado pela Procuradoria-Geral da República, proposto pelo ex-presidente da República, hoje réu, Jair Bolsonaro. O comandante do Exército, não, o general Freire Gomes, e também o almirante Batista Júnior não estava nessa primeira reunião, mas quem estava era o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que nesse momento não teria se manifestado. Como houve essa narrativa e a exposição fática da denúncia, como nesse momento o general Freire Gomes foi contrário à tentativa de golpe, à decretação, a expedição desse decreto que fecharia o Tribunal Superior Eleitoral, prenderia algumas autoridades, que constituiria uma comissão eleitoral para uma nova eleição, ou seja, que desvirtuaria o sistema, o regime democrático de direito. O presidente Jair Messias Bolsonaro, o então presidente, hoje réu, Jair Messias Bolsonaro, teria procurado apoio no acusado, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, então comandante de operações terrestres, o COTER, e órgão do Exército que tem a atribuição de orientar e coordenar o emprego das forças terrestres. E salientando também que é um órgão de direção operacional do Exército, o qual o Comando de Operações Especiais é vinculado para fins de preparo e emprego. Então, essa procura, essa tentativa de cooptação por parte do réu Jair Bolsonaro, do denunciado Estevam Teófilo, seria exatamente para obter esse apoio e, diríamos assim, ou influenciar ou reinfluenciar o comandante do Exército, Freire Gomes, ou não precisar dele.
uma vez isso vem sendo dito reiteradamente, é que o Comando de Operações Terrestres, do qual chefiava o general Teófilo, não tem tropas, mas ele é que coordena as tropas. Então, ele teria, e a denúncia descreve isso, ele teria acesso aos comandantes de área, ao comandante do Sul, comandante do Sudeste, comandante do Norte, comandante do Nordeste, Centro-Oeste, o próprio comando do Planalto, o comando da Amazônia. Então, esse seria o objetivo. E se verifica aqui uma mensagem de áudio do réu colaborador Mauro César Barbosa Cid ao general Freire Gomes, onde diz do comparecimento de Estevam Carlos Teófilo Gaspar para se reunir com o réu Jair Messias Bolsonaro 2 dias após, ou seja, dia 9 de dezembro, 2 dias após o general Freire Gomes ter se negado a aderir. Foi dito também, é importante esclarecer, foi dito na tribuna que essa é uma reunião normal, formal, de convocação do presidente da República, desse comandante de operações terrestres. Não é. Não é, e causou um extremo mal-estar no Exército, nas palavras e no próprio depoimento na polícia, e ontem, do general Freire Gomes, porque quem se reúne com o presidente é o comandante do Exército. É o comandante da força que se reúne com o presidente. Lembrando que nem o ministro da Defesa tem autoridade constitucional e legal para determinar operações aos comandantes militares. Cada comandante militar, ele decide as operações na sua força e ele só tem que obedecer em termos operacionais o comandante em chefe das Forças Armadas, que no presidencialismo é o presidente da República. Então, causou estranheza essa convocação irregular, do ponto de vista militar, do general Teófilo. Tanto que o tenente-coronel Mauro Cid avisa o comandante Freire Gomes. Também foi dito que um general não conversa com um tenente-coronel. Não é verdade. Nós temos horas e horas nos autos de mensagens e conversas de todos os generais, de todos os comandantes, com o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele era o ajudante de ordens. E há o costume e a tradição, muitas vezes, os comandantes entrarem em contato direto com o comandante, com o ajudante de ordens, para ter o contato onde o presidente está, para falar com o presidente. Então, também essa conversa, está documentado nos autos, comprova que é numa realidade que o próprio comandante do Exército se comunicava também com o colaborador Mauro César Barbosa Cid. E, por favor, colocar de novo, eu coloco nos autos essa conversa. E vejam. Bom dia, general, diz Mauro Cid para o comandante Freire Gomes. Sei que o momento não é apropriado, né? Mas só para atualizar. O senhor é o presidente vencendo, e aí continua, tem recebido várias pressões para tomar uma medida. E aí ele segue. Aqueles considerando, vejam, ele dizendo, Mauro Cid conversando com o comandante do Exército. Da pressão, é a pressão que ele tem recebido, e hoje é o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? O decreto que, no dia 7, tinha sido rejeitado pelo comandante do Exército. Um dos enxugamentos, todos se recordam, é que haveria a decretação da prisão do ministro Gilmar, do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e a minha prisão, e enxugaram, tirando o ministro Gilmar e o presidente do Senado. E aí continua. Aqueles considerandos que o senhor viu enxugou o decreto, fez um decreto mais resumido. E ele comentou de falar com o general Teófilo. Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo. Acho que, de alguma forma, como ele está sem sair do Alvorada, ele está preso no Alvorada, é uma maneira que ele tem de desopilar, tocar para frente, ou seja, faz questão de comunicar, porque Mauro Cid sabia que isso iria causar um mal-estar, como, no depoimento, o comandante
o então comandante Freire Gomes, diz. E no termo de depoimento, que eu também trago aqui no voto, o comandante, então comandante, disse que não tinha ciência dessa convocação nem do motivo. Ou seja, ele foi transpassado, que na hierarquia militar é gravíssimo um general e conversar direto com o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, sem falar com o seu comandante, que era o então comandante Freire Gomes. A Procuradoria-Geral da República ainda acentuou esse desconforto, destacou ainda que, no mesmo dia, depois de ter a negativa em relação a Freire Gomes, no dia 7, no dia 9, no mesmo dia que conversou com o acusado Teófilo Gaspar, o réu Jair Bolsonaro realizou aí a sua primeira aparição pública, e ressalvando que teria o apoio das Forças Armadas. Tenho certeza, disse o réu Jair Bolsonaro, tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas quando passam por outros setores da sociedade são mais difíceis. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, que foi anunciado pelo TSE, ou seja, reiterando no dia 9 de dezembro, no dia que se reuniu com o general Teófilo, recobrou as forças, o réu Jair Messias Bolsonaro, disse que tinha o apoio das Forças Armadas e voltou à acusação que teria ocorrido fraude nas eleições, e dizendo que estava vivendo um momento crucial. Abre aspas. Hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro para onde eu vou são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Presidente, no Estado democrático de direito, após o segundo turno, após as eleições, as Forças Armadas não têm que decidir nada. Não tem que decidir para que lugar nenhum o presidente que perdeu a reeleição vai. Quem perde a eleição numa democracia, seja no Brasil, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. E aqui essas declarações apoiadas após a conversa com o denunciado demonstram que o que a Procuradoria imputou da sequência dessa tentativa de golpe tem indícios razoáveis que serão analisados durante a ação penal. Também demonstra aqui o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto demonstra que a entrada ao Palácio do Planalto, que no dia 9/12 de 2022, Teófilo Gaspar de Oliveira ingressou às 18h25 e saiu 19h18. Ficou mais de 50 minutos, quase 1 hora, com o presidente da República, e há aqui a comprovação que se encontra lá no telão. Essa presença... Pois é, doutor. É questão de fato? É questão de então, fato. Por favor, doutor. Por isso, questão de ordem, Excelência. Essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro não se deu após a reunião com o general Estevão Teófilo. Vossa Excelência reportou isso agora na leitura do vosso julgamento, do vosso voto, e isso não condiz e está reproduzido na própria denúncia, e assim como isso foi um erro grave do relatório policial. Obrigado. Esse chamamento foi posterior. Tá? Agradeço, doutor. Obrigado. Então, aqui também é comprovada a presença do denunciado no Palácio do Planalto. Ainda, os indícios evidenciam que o outro denunciado, Bernardo Romão Correia Neto, enviou mensagem às 19 horas ao réu Maldo César Barbosa Cid, indagando: o papo foi bom?
A denúncia ressalta que o réu colaborador respondeu afirmativamente que a conversa ainda não acabou, bem como ressaltou, mas ele quer fazer, desde que o presidente assine. Então, veja, o presidente, o réu, então o presidente da República, passando por cima do comandante do Exército, general Freire Gomes, chama para conversar, pode deixar lá, por favor, chama para conversar o general Teófilo, quase 50 minutos, em torno de 50 minutos de conversa, 2 dias após ter recusado, o comandante do Exército ter recusado aderir, e gozado como essa conversa, eu fui ministro de Estado, o ministro Flávio Dino foi ministro de Estado. Olha, quando o presidente chama para conversar, você não sai dizendo para todo mundo aí, estou indo lá conversar com o presidente da República. E essa conversa já estava com outros militares, tanto que há essa mensagem, Bernardo Romão Correa Neto, com Mauro César Barbosa Cid, perguntando se o papo foi bom. Ou seja, aqui os indícios demonstram que sabia até qual era a conversa. E Mauro Cid respondeu, ainda não acabou, mas ele quer fazer, desde que o presidente assine. Assine o quê? Que a Procuradoria-Geral da República imputa, na sequência lógica dos fatos, assine o decreto que iria decretar uma intervenção federal, o fim da justiça eleitoral, o fim das eleições, o não reconhecimento do resultado daquelas eleições. Então, há lá no telão essa conversa entre Mauro Cid e o outro denunciado, Bernardo Romão Correa Neto. Os elementos de prova, então, ainda demonstram que Bernardo Romão Correa Neto questionou o réu Mauro César Barbosa Cid sobre o posicionamento de quem? Do general Freire Gomes. E o colaborador salientou, difícil ainda, e complementou, dia a dia, passo a passo, já esteve pior. Ou seja, a tentativa ainda de cooptar o comandante do Exército, que também em depoimento policial disse que várias vezes essa minuta foi mostrada a ele, e nós temos depois, na semana seguinte a essa mensagem, o próprio ministro do Exército, o próprio ministro da Defesa, chamando novamente os 3 comandantes das forças para mostrar o quê? Novamente, a minuta do decreto do golpe. A denúncia, então, descreve a conduta de Teófilo, do general Teófilo, ressaltando exatamente isso, a reunião para aderir ao golpe, aceitando coordenar o emprego de forças terrestres para executar o objetivo da organização criminosa. Então, obviamente, esses indícios razoáveis e suficientes de autoria estão presentes e competirá agora, durante o devido processo legal e os seus princípios corolários, contraditório e ampla defesa, competirá ao Ministério Público comprovar cada dado, mas entendo presentes os elementos necessários para a configuração de justa causa em relação a Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. A mesma questão em relação a Bernardo Romão Correa Neto, Fabrício Moreira de Barros, Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Também em relação a esses, entendo presentes os elementos necessários para a configuração da justa causa. A denúncia descreve que os integrantes da estrutura criminosa que tinham formação nas forças especiais, os denominados kits pretos, se reuniram e organizaram reunião para desenvolver estratégias para realizar pressão sobre os comandantes com o objetivo de assegurar o êxito da empreitada delitiva. Os elementos de prova indicam que em 26 de novembro de 2022, às 12h48, o acusado Bernardo Romão Correa Neto
à época exercendo a função de assistente do Comando Militar, encaminhou mensagem ao denunciado Fabrício Moreira de Bastos, informando que planejava reunir os membros da organização criminosa para influenciar os superiores e hierárquicos. E a mensagem está lá. Irmão, sei que não podemos fazer muito, mas dentro do pouco que podemos fazer, resolvi tomar uma iniciativa e conto com o apoio do Newton para isso, reunir alguns FE em funções chaves para termos uma conversa sobre como podemos influenciar positivamente nossos chefes. Para isso, vamos fazer uma reunião em Brasília. Bora! Ou seja, também foi dito na tribuna que seria um absurdo, crime impossível, que os inferiores hierárquicos pudessem pressionar os superiores hierárquicos. Se assim fosse, não existiria o chamado crime de motim no Código Penal militar, e a história não demonstraria quantas e quantas vezes aqueles de menor patente se insurgiram quando, não atendidos de maior patente, escolheram outros líderes. Ou também devemos lembrar que não foi o comandante do Exército que liderou o golpe militar de 64. Foi o comandante lá do Sul. Ou seja, ele não era o comandante do Exército. Então, aqui claramente mostra essa mensagem do denunciado Bernardo Romão Correa Neto ao também denunciado Fabrício Moreira de Bastos, estavam se reunindo para influenciar, continuar nos atos executórios dessa organização criminosa, como imputa a Procuradoria-Geral da República, para consumar o golpe em si. E até sugeria aqui alguns nomes. Temos nomes a sugerir. Você, Cleverson, eu, Drummond, Tocão, Felipe, Bernardo, Visconti, Schmidt, etc. Não. Ia desconhecer, né, ministro? Apenas seria de desconhecer a história do Brasil, o movimento tenentista. O movimento tenentista influenciou também alguns superiores. Para não ir tão longe, como eu sei da altíssima qualificação dos militares brasileiros e o tanto que eles estudam a história do nosso país, certamente a inspiração para a carta vem do Manifesto dos Coronéis de fevereiro de 1954. E eram coronéis, todos coronéis e tenentes-coronéis. Então, a ideia certamente não é original. Mas era uma repetição da história. Sim, sim, sim. E aí, provavelmente, estudaram na Academia Militar das Agulhas Negras essa carta, puxada pelo então coronel Goberido Couto e Silva. E talvez alguém tenha imaginado que isso seria uma pressão, como disse o ministro Fux. É claro que o Derlinde, sobre a autoria, há uma fase própria. Nós estamos discutindo materialidade, e essa é a razão pela qual a evocação, desde o tenentismo até esses eventos recentes, mais recentes, mostram que, infelizmente, há uma linha histórica em que há essa tentativa de baixo para cima, compelir comandos militares a tomarem atitudes na vida brasileira. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Assim tem sido desde o alvorecer da República. Exatamente, ministro Flávio. Não só no Brasil, mas no resto do mundo, a história mostra que a subversão hierárquica é uma característica de golpes, porque há necessidade de se subverter não só a democracia, como várias vezes a hierarquia. E aqui se iniciou a subversão hierárquica quando, repito, o comandante em chefe das Forças Armadas ignora o comandante do Exército e chama diretamente um oficial subalterno em relação ao comandante do Exército, que é o denunciado Teófilo. Após receber essa mensagem de Bernardo Romão, dessa organização para a coordenação da reunião, a denúncia ressalta que o acusado Fabrício Moreira de Bastos demonstrou sua intenção golpista ao concordar com a execução da estratégia. A acusação do Ministério Público traz indícios que evidenciam
que Fabrício Moreira de Bastos também organizou as ações da estrutura criminosa, inclusive ainda mencionando o nome de outros militares que poderão participar da empreitada delitiva, como o nome de Márcio Nunes de Rezende Júnior. Também eu transcrevo no voto a conversa recuperada pela Polícia Federal de WhatsApp entre Fabrício, Márcio e citando Ronald. A denúncia destaca essa interlocução ainda do acusado Bernardo Romão Correia Neto com o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, informando sobre a coordenação das ações ilícitas, bem como detalhando quais seriam os militares que iriam participar disso. E também aí transcrevo outra nova conversa de WhatsApp. A Procuradoria ainda detalha diálogos entre Bernardo Romão Correia Neto e o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, demonstrando o interesse do colaborador, integrante do denominado Núcleo 1, em saber os participantes da reunião que estariam dispostos a implementar uma pressão sobre o alto comando do Exército. Excelência, apenas uma questão de fato, Por muito favor, objetiva. No vosso slide aparece que Márcio, que é meu defendido, estaria mandando mensagens. E, ao que parece, não. Ele é terceiro citado... Ele é referido, exatamente. Perfeitamente. Ele não manda mensagem para ninguém. Ele é citado... Exatamente. Ele é referido na mensagem. Perfeito, porque o slide pareceu, pelo menos a mim, outra coisa. Muito obrigado. Os elementos de prova ainda indicam a participação, indicam Bernardo Romão Correia Neto, que mencionava outros participantes. A acusação ainda detalha que Bernardo Romão Correia Neto foi um dos principais organizadores dessa estrutura criminosa com a intenção de reunir, de interagir outros integrantes das forças especiais. Mauro Cid continua a perguntar sobre eventuais participantes das reuniões da espora dourada, não, né? Correia Neto diz. Qual dos dois? O meu ou o outro? Mauro Cid escreve o outro. Mais uma vez, Correia Neto explica aparentemente que um assistente-general não irá à reunião por não ter passado pelas fileiras das forças especiais. Veja, não era uma reunião de amigos, como foi dito, cheguei a ouvir conversa de bar, para trocar conversa fora. Na verdade, era para jogar a democracia fora, que é um pouco diferente. Toda a reunião foi organizada e excluindo determinadas pessoas para que só fossem forças especiais, os kids pretos, com uma clara intenção, e aqui a narrativa toda feita e a descrição fática é muito objetiva da denúncia, de pressionar os chefes militares a aderir ao golpe. Inclusive, Correia Neto indica: assista o Pingo nos Is hoje. O Espora Dourada e o Bigode serão expostos, já começando também aquela política de desinformação para coação, para pressão, para exposição dos comandantes militares. Os elementos de prova apontam também que o acusado Bernardo Romão Correia Neto coordenou a reunião em frequente interação com o réu, colaborador Mauro César Barbosa Cid, ambos kids pretos. A Procuradoria ainda aponta que Bernardo Romão Correia Neto informou ao acusado Fabrício Moreira de Bastos o local em que seria o endereço da reunião, que foi realizada no Salão de Festas, Bloco 1, quadra 305, Asa Norte, endereço do acusado Márcio Nunes de Rezende Júnior, militar mencionado para participar da ação criminosa pelo próprio denunciado Fabrício Moreira de Bastos. Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército, fazia parte do grupo denominado DOS, com 4 S's, da plataforma WhatsApp, gerenciado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, que só tinha oficiais das Forças Armadas. À época dos fatos criminosos, Márcio Nunes exercia a função no Estado-Maior, como foi dito aqui também da tribuna, do Exército, sendo subordinado ao general Stumpf, integrante do alto comando do Exército, e que, de acordo com a denúncia e com os fatos, rechaçou o plano golpista.
os elementos de prova indicam que o acusado Bernardo Romão Correia Neto também atualizou. Essa conversa era constante entre o núcleo 4 e o colaborador do núcleo 1. Então, os elementos de prova indicam também que o acusado Bernardo Romão Correia Neto atualizou o réu Mauro César Barbosa Cid sob o endereço da reunião, inclusive tendo o réu colaborador excluído mensagens e, posteriormente, afirmando que muitas coisas vazam. Veja, se fosse para tomar cerveja com os amigos, não haveria necessidade de excluir mensagens e ainda alertar. Muitas coisas vazam. E aí também tem o print da conversa do Correia Neto com o Mauro Cid, 3 mensagens apagadas. Ele fala assim, claro, e daí muitas coisas vazam. Ainda aponta que o acusado Bernardo, a Procuradoria ainda aponta que o acusado Bernardo Romão Correia Neto encaminhou a minuta de carta ao comandante do Exército, de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro, ao acusado Fabrício Moreira de Bastos, evidenciando que seria um dos objetivos do encontro entre os denunciados. Então, há prova documental, existe nos autos prova documental de que a finalidade da reunião em que se pretendia só chamar kits pretos, integrantes das forças especiais, a finalidade era pressionar, conversar como seria possível pressionar os superiores hierárquicos. E uma das pressões seria via carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, como bem lembrado pelo ministro Flávio Dino e pela ministra, nossa decana, Carmen Lúcia, uma repetição do que já acontecera anteriormente. Aqui a documentação de quando encaminha ao... Não é essa... volta por favor. Veja, há um documento anexado que é exatamente essa carta, e ao abrir a carta diz exatamente... subscreve essa carta aberta ao comandante do Exército Brasileiro, oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Veja, ministro Flávio, ministro Fux, presidente, ministra Carmen, aqui a ilegalidade é tão grande, a coação ao chefe do Exército, aos oficiais, ao comandante do Exército, é tão grande que o comandante do Exército mandou abrir inquérito para apurar exatamente crime militar em relação a isso. Não é possível se admitir a quebra de hierarquia e disciplina, que são os 2 pilares básicos das Forças Armadas, com uma carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Não há como se negar a materialidade, como disse o ministro Flávio, desses fatos. E aí... Eu não vou ler toda a carta, mas vejam, covardia e injustiça são as qualificações mais abominadas por soldados de verdade. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Veja, a nação não estava preocupada com o abandono dos militares, a nação não estava pedindo os militares. Os militares, eles sabem, e por isso que o comandante do Exército se negou a aderir ao golpe, que as Forças Armadas não são poder moderador, elas não substituíram o imperador, que na Constituição de 1824 era o poder moderador. Esse poder moderador de Benjamin Constant, os 4 poderes que só o Brasil adotava, esse poder moderador deixou de existir com a Constituição de 1891. E talvez poucos saibam que Dom Pedro II, na sua segunda grande viagem, Dom Pedro II era extremamente estudioso, na sua segunda viagem aos Estados Unidos, ele fez, entre aspas, um estágio na Suprema Corte, ele estudou a Suprema Corte, ele conversou com o Chief Justice, com os Justices, e escreveu uma carta ao primeiro-ministro brasileiro
dizendo que talvez fosse o caso de acabar com o poder moderador no Brasil, porque a tripartição com um poder judiciário independente, como os Estados Unidos adotaram, com uma Suprema Corte, não necessitava de um poder moderador. Então, isso foi o detentor do poder moderador, nos seus estertores, escreveu, essa carta se encontra no Arquivo Nacional. Ele não teve tempo de discutir essa eventual alteração, porque logo depois veio a República e acabou realmente com poder moderador e adotou a tripartição nos moldes norte-americanos. Essa carta golpista ao comandante direcionada ao comandante do Exército de oficiais superiores, que pede que os militares não abandonem a nação, ela incorpora exatamente aqui a ideia de que as Forças Armadas teriam que tomar o poder. Verás que um filho teu não foge à luta, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eu não me recordo do Brasil, nessa data, estar em guerra, ministro Fux. Ministro Alexandre, por favor. Essa deturpação, inclusive, do artigo 142 da Constituição, que foi tão difundida, levou à necessidade do Supremo dizer que não há esse poder moderador. Então, isso está dentro desse cenário que Vossa Excelência coloca. Numa ação e num voto brilhante, uma ação de relatoria do ministro Fux. Exato. Ministro Fux... E voto referendário. Eu me recordo até hoje, o ministro Fux, no auge dessa interpretação golpista, que, lamentavelmente, alguns juristas reconhecidos preferiram abandonar a Constituição e partir para o golpismo. O ministro Fux, numa sexta-feira, recebeu a ação, concedeu a liminar num voto que analisou toda a questão da separação de poderes, voto esse referendado depois por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas é sempre bom repetir, o artigo 142 não tem absolutamente nada a ver com poder moderador. E os juristas que assim escrevem não são juristas, são golpistas. Não, nem o 142, nem nada na Constituição, porque parece que desconhecem o artigo 2º, né? São poderes independentes e harmônicos. O legislativo, executivo e judiciário, simples assim. Qual é a novidade de criar outro? Porque tem quarto. Eu vejo tantos quartos poderes por aí, me falam de tantos quartos poderes que... Nós já estaríamos em 44, né? Mas não, eu prefiro ficar com a Constituição, é mais simples. A Constituição aqui é escrita, interpretada e aplicada, não a que é apenas apresentada. Né? Ainda, presidente, ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, em relação a essa elaboração da carta golpista, os indícios apontam que, em 26/11, o acusado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros perguntou ao réu colaborador, Mauro César Barbosa Cid, se o réu do Núcleo 1, Jair Messias Bolsonaro, tinha conhecimento dessa carta golpista, o que foi confirmado pelo próprio acusado em seu depoimento pessoal. E eu transcrevo no voto o depoimento. Indagado por qual motivo, após o declarante falar com o coronel de infantaria Anderson Lima de Moura, perguntou: o 01 sabe disso? Respondeu que 01 era uma referência ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que quis saber do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid se o presidente tinha conhecimento da carta aberta aos oficiais, ou seja, se ele tinha conhecimento acerca do assunto, que acredita que o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid respondeu que sim, que o presidente tinha conhecimento. A Procuradoria-Geral ainda demonstra que o acusado Ronald Ferreira de Araújo Júnior tinha pleno conhecimento e adesão ao plano golpista, porque Ronald Ferreira de Araújo enviou mensagem em 28/11 ao acusado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, afirmando, veja, mensagem do dia 28/11 de 2022, de Ronald, do denunciado Ronald, ao denunciado Sérgio Cavalieri, afirmando que a versão da carta aos comandantes seria vazada, inclusive tendo ciência de quem receberia e a quem seria direcionada, e também coloco aí a transcrição da conversa entre Ronald e Cavalieri. Então, dizia
Como foi a live? Boa, acho que conseguimos convencê-los a enviar somente ao comandante do Exército Brasileiro. Somente. Logicamente que, entre aspas, acidentalmente irá vazar. São oficiais das Forças Armadas, presidente Zanin. Oficiais das Forças Armadas brasileiras, desrespeitando a hierarquia, desrespeitando a disciplina. Não bastasse desrespeitar a democracia, não bastasse desrespeitar o Estado de Direito, desrespeitando a hierarquia e a disciplina, para vazar uma carta golpista para pressionar o comandante do Exército, a partir de uma reunião que foi feita. Ou seja, nada de cerveja entre amigos, talvez veneno entre golpistas para atacar a Constituição. Ronald, em mensagem de áudio, questiona se a carta iria com assinaturas e pergunta: é a versão que vai sem querer parar na mão de alguém aí? Que eu até já sei quem. Ela vai também com os nomes? A conversa continua e Cavalieri passa alguns nomes que teriam assinado a carta. A carta e na mensagem, por respeito à ministra Carmen e às demais mulheres, eu vou pular só uma frase. Mas na mensagem, eles dizem, na conversa entre Ronald e Cavalieri, eles estão dizendo, aqui está lá a mensagem, não fizerem nada, tal, versão que vai sem querer parar na mão de alguém, um monte de gente falou comigo, bicho, o negócio é esse, daí o maior risco, e aí se referindo, não sei a quem, o maior risco é o cabeça de piroca jogar quem assinou no inquérito das fake news, ou seja, sabiam que estavam fazendo coisa ilegal, sabiam que estavam executando um ato criminoso. Isso aqui é ato de execução, não é cogitácio, não são atos preparatórios. Aqui é ato de execução, um ato executório de crime. Tanto sabiam que ficaram com medo de assinar, depois retiraram as assinaturas, para que não fossem pro inquérito das fake news. E ainda coloca, se vazar, não será culpa nossa, essas coisas acontecem. Ainda desleais com as próprias pessoas que tinham assinado, ou seja, a deslealdade aqui é vergonhosa. E quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Jovem Pan, salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, que é muito importante isso que descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre Núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o Núcleo 3, que hoje estamos analisando. E eu mostro também as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. A denúncia narra ainda que o denunciado no Núcleo 5, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, durante a transmissão em 28/11, expôs os nomes dos militares, ou seja, expôs criticando
o nome do comandante militar do Nordeste à época, general Richard Fernandes Nunes, que hoje é o chefe do Estado-Maior, o então comandante militar do Sudeste, que hoje é o comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o então comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Isa, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência de fatos. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar a cooptação do alto comando. E devemos nos lembrar que aqueles oficiais generais que defenderam a Constituição, e como todos deveriam fazê-lo, eles foram atacados pelas bolhas golpistas de redes sociais, seus familiares foram xingados, seus filhos, filhas, netos, netas, esposas, tudo dentro dessa organização criminosa. Ainda, Bernardo Romão Correia Neto, além de ter encaminhado para o denunciado Fabrício Moreira de Bastos, também encaminhou no mesmo dia 28 a carta ao comandante do Exército, a carta golpista, ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Ainda ressaltou a intenção, onde ressaltou a intenção criminosa ao colaborador que apagou o documento. E aqui é uma outra questão importante, porque com o tempo as pessoas tentam minimizar as atitudes criminosas. E várias vezes ouvimos que uma organização tabajara, porque, olha, deixavam as mensagens. Não. Primeiro que não acreditavam que fosse possível, num país que, lamentavelmente, tem um histórico de golpes militares, que o poder civil, as instituições civis reagiriam. E segundo, que grande parte das mensagens foi apagada. Mas a tecnologia hoje, e o trabalho bem feito da Polícia Federal, recuperou. Não conseguiu recuperar todas, mas recuperou grande parte. Doutor. Excelência, mil desculpas. O senhor fala por quem mesmo, doutor? Pelo Márcio Rezende Júnior. É que ele aparece em todos os slides e, como temos jornalistas, às vezes dá a impressão que ele estaria fazendo parte... Doutor, o senhor já explicou isso, doutor. Infelizmente, não dá para mudar os slides muito agora. Obrigado. Só para deixar muito claro. Muito obrigado. Ótimo. Questão de fato. Tá. Após o envio da carta, nessas conversas entre Correia Neto e Mauro Cid escreve, manda as observações. Correia Neto, após um palavrão, também parece que a característica dos militares golpistas é uma falta de educação aguda, para poder ser promovido, talvez. E dizia, porra, irmão, apaga aí essa parada, não combinamos de apagar? Depois a gente fala por ligação, ou seja, sabiam que estavam fazendo coisa errada, sabiam que estavam executando atos executórios criminosos. Após a reunião realizada em 28/11, a Procuradoria destaca o envio de 2 mensagens enviadas pelo acusado Fabrício Moreira de Bastos ao denunciado Bernardo Romão Correia Neto, com as conclusões e os objetivos.
aqui, doutor, em homenagem à combativa defesa, na verdade, os nomes estão porque o item é de todos, mas realmente, para o voto, deve constar só o nome de quem está falando, né? Não de quem não é mencionado. Então, para a imprensa, nesses casos, o constituído do doutor, ele não está falando realmente, doutor. Então, aqui, duas mensagens enviadas pelo acusado Fabrício Moreira de Barros ao denunciado Bernardo Romão Correa Neto. Veja, foi dito também da tribuna, né, que Bernardo Romão Correa Neto não teria enviado mensagem, não teria se comunicado, não teria tido conhecimento. Veja, são mensagens, uma enviada a 21h03, outra a 21h52, ideias, força. Falta de coesão dentro da força, de atuação de curtíssimo prazo, alterar isso, realidade, ações concretas no campo informacional. O Exército Brasileiro deverá falar com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário. Aí, na outra, a mesma coisa, ações concretas no campo informacional, criação do gabinete de crise. Veja, nós não estávamos no Brasil, no dia 28/11/2022, ministra Carmen, nós não estávamos numa crise institucional. Ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral. Nós havíamos terminado as eleições, data marcada para a diplomação, normalidade democrática, a irresignação pelo resultado das urnas. Isso não é crise institucional. Todo aquele e os seus apoiadores, todo aquele que perde, seus apoiadores não gostam de perder, ninguém gosta de perder. Isso não é crise institucional. Isso não justifica decreto de golpe. Isso não justifica a criação de gabinete de crise. O Exército Brasileiro deverá falar, nas mensagens, com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário, Estado, final desejado, estabelecimento de laços de confiança entre o presidente e o comandante do Exército. Centro de gravidade, Alexandre de Moraes. Por quê? Porque estava a presidir Tribunal Superior Eleitoral e já tínhamos marcado a diplomação, como determina a Constituição. Então, não há dúvida aqui que houve toda essa participação, há indícios suficientes de autoria, há indícios razoáveis de autoria, porque, além disso, após a reunião dos integrantes da organização criminosa, a acusação ainda descreve, em 29/11/2022, o coronel Anderson Lima de Moura enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid com um link para a assinatura da carta aos comandantes. Ou seja, núcleo 1 e núcleo 3. Desde o início, núcleo 1 e núcleo 3. O que demonstra aqui indícios mais do que razoáveis que havia uma organização criminosa. Há também uma mensagem, uma postagem de Paulo Figueiredo Filho, que também é denunciado. Como antecipei ontem nos Pingos dos Is, a carta dos oficiais militares ativas já circula em grupos de WhatsApp de militares para a coleta de assinatura. Falarei mais hoje na edição, blá, 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 blá. A Procuradoria também traz evidências salientando que Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros esperava o reconhecimento do réu, salientando que esperava o reconhecimento do réu Jair Messias Bolsonaro, e há aqui outra comunicação de Cavalieri com Mauro Cid, onde fala: espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Repito a mensagem enviada pelo denunciado Cavalieri a Mauro Cid. Espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. O sacrifício seria ir tomar cerveja com os amigos. É muito claro aqui essa relação entre o núcleo 1 e o núcleo 3. Cara,
ele mesmo sabe o que é isso, né? Responde Mauro Cid para Cavalieri sobre o presidente da República não se esquecer quem estaria indo para o sacrifício. Cara, ele mesmo sabe o que é isso. Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão. Por isso escreveu a carta à Veja. Foi para conselho de justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu. Daí vem mais um palavrão, né, que devia ser aqui algum código entre eles. Então, ele sabe o que é. Fala que o Cid também, pois já pode estar com Paulo Figueiredo. Daí não divulgar nome, somente a quantidade. A denúncia também destaca que a elaboração e publicação dessa carta golpista realmente foi criada com a finalidade de pressionar o comandante do Exército, general Freire Gomes, com o objetivo golpista da organização criminosa. Isso é destacado no depoimento do general Freire Gomes na polícia, e eu também transcrevo aqui o seu depoimento. Ainda está Carmen, em relação ao Márcio Nunes de Rezende Júnior, e volta aqui o assunto do artigo 142, os indícios apontam que os integrantes dessa organização criminosa ainda conversavam amplamente no grupo denominado DOS, ou DOS, da plataforma WhatsApp, sobre a possibilidade de um golpe de Estado, inclusive no final do mês de dezembro de 2022, como indicam as mensagens enviadas pelo acusado Márcio Nunes de Rezende Júnior, afirmando, entre aspas, se o Bolsonaro acionar 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. Veja, aqui é uma confissão golpista. Repito, se o Bolsonaro assinar o 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. E nas mensagens, aí coloca quem não tem coragem, quem tem coragem, que tinha que enfrentar, que ficavam em muitas discussões filosóficas, geopolíticas profundas, tal, e tinha que ter coragem para deter uma fraude eleitoral clara. E ainda, se a gente não tem... Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático, centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. E as mensagens vão por aí afora, mais do que golpistas. Eu não vou ler todas. Queriam desativar um delegado. Aqui também a questão do 142. Imagina o AM mexendo nesse vespeiro, e que teria caça às bruxas, e aí por diante. Ou seja, não há dúvida que há indícios suficientes e razoáveis também em relação a Márcio Nunes de Rezende Júnior. Da mesma forma, já foi citado várias mensagens em relação a Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Aqui, além daquelas mensagens anteriormente citadas, mostra outras mensagens que Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros tinha pleno conhecimento sobre a inexistência de qualquer irregularidade no sistema eleitoral. E isso também é muito interessante, porque a partir das investigações, a partir da apreensão de mídias, áudios, vídeos, depoimentos, ministra Carmen, se verifica que nenhum dos golpistas, dos denunciados como golpistas,
nenhum realmente acreditava em fraude eleitoral. O núcleo de desinformação, e por isso que os núcleos se completam na descrição da Procuradoria-Geral da República nessa organização criminosa, os núcleos se completam porque o núcleo de desinformação, ministro Fux, criou isso porque isso era um antídoto para eventualmente se perdessem as eleições. E criou e divulgou. Agora, entre eles mesmos diziam, não, mas não tem nada, não achamos nada, ninguém achou, mas continuavam repetindo porque seria o estopim para tentar convencer as Forças Armadas. O comandante do Exército, o comandante da Força Aérea, várias vezes disseram, nunca foi encontrado nada. O comandante do Exército, e o Exército participou da comissão no TSE, falou, nunca foi encontrado nada. Mas mantinham, mesmo depois das eleições, nós já estamos falando aqui, já chegamos até dezembro, quase dezembro, mantinham esse discurso golpista. Esse discurso golpista, e por que isso? O novo populismo, esse populismo extremista digital, não só no Brasil, essa extrema-direita que não acredita na democracia, essa parte extremista que não acredita na democracia, aprendeu que atacar diretamente a democracia não dá ibope, nacional e internacionalmente. Então não se ataca a democracia, se ataca os instrumentos. Olha, eu sou a favor da democracia, mas houve tanta fraude que nós temos que dar um golpe para restabelecer a democracia. Isso foi feito na Hungria, isso foi feito na Polônia. Esse discurso foi feito lá atrás nos Estados Unidos. Voto por carta é fraude, sendo que o voto por carta é uma instituição norte-americana desde a Guerra de Secessão. Só que como um partido sabe que o outro, tradicionalmente, tem mais votos por carta, se eu perder, joga no voto por carta. No Brasil, se perder, joga na urna eletrônica. No TSE que fraudou. Um discurso golpista para ter uma fundamentação para o decreto que estava sendo elaborado para o fim do Estado Democrático de Direito brasileiro. Por favor. Eu nunca soube na história do mais louco tirano resolver que anunciaria que era contra a democracia. Desde sempre. Falam ele tanto quer em que não é covarde. Eles são a favor da democracia sem povo. E aí é que não dá certo, porque a democracia é o governo do povo. Então, esse tipo de populismo, como Vossa Excelência denuncia, ele se repete, só que agora com efeitos exponencialmente mais graves, porque ele usa dessas redes digitais e consegue uma quase que conversão a um discurso, ainda que inexistente, fraudulento ou mentiroso, como foi o caso. E essas conversas entre Cavalieri e Mauro Cid, aqui é uma conversa de 4 de outubro de 2022, essa conversa diz, espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Mauro Cid responde, eu também, senão estou preso. Veja, a consciência da ilicitude, da gravidade dos atos executórios de um golpe militar, a consciência era tão grande que o próprio réu, colaborador Mauro Cid, diz, senão estou preso. E aí, Cavalieri diz, conseguiram plotar? Nada. E diz Cid, nenhum indício de fraude. Eles não tinham dúvida que não havia fraude, mas continuavam nisso. Nessa mesma linha, após a live realizada, e já tratamos isso no núcleo 4 da desinformação, por aquele influenciador argentino, no dia 4/11 de 2022, sobre as urnas eletrônicas, o acusado Sérgio Ricardo Cavalieri e o colaborador Mauro César Barbosa Cid tinham conhecimento da notícia falsa sobre as urnas eletrônicas, assim como o colaborador ressaltou que os integrantes da organização criminosa que haviam produzido o material. E transcrevo aqui a conversa entre Cavalieri, que no nome dele, no perfil, Cavalo, e conversa isso. Isso é o que 2 hackers do interior de São Paulo descobriram e colocaram na internet antes do segundo turno.
Na conclusão, eles consideram que a fraude se embasa principalmente sobre procedimentos. Saldo da fraude, por exemplo, o Nordeste teve mais 2 milhões de votos após as 6 horas da tarde. Uma coisa de doido. Muito boa essa análise desses caras. Fizeram uma abordagem diferente do argentino e que complementa a auditoria. Ao que responde Mauro Cid. Nosso pessoal que fez, e risada. Isso foi a base do argelino, ainda responde. Tratando na gozação, um assunto seríssimo, que pretendiam divulgar o núcleo de desinformação, a fraude às eleições. Dia 26/11, o acusado Sérgio Ricardo Cavalieri perguntou ao réu colaborador Mauro Sérgio Cid se o réu Jair Messias Bolsonaro tinha conhecimento das ações ilícitas que estavam sendo praticadas, o qual foi confirmado pelo próprio denunciado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros em depoimento prestado à polícia. Ou seja, o que eu li anteriormente em relação a um aqui também. O 01 sabe disso, que é da referência ao presidente. Se o presidente tinha conhecimento, carta aberta, sabe. Respondeu que sim, que o presidente tinha conhecimento sempre para convencer, sempre para pressionar o comandante, principalmente do Exército. A denúncia ainda aponta que o acusado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e o coronel Gustavo Gomes, em 15/12/2022, em que é demonstrada a expectativa dos integrantes da organização criminosa sobre uma possível concordância do alto comando do Exército. Vossas Excelências se recordam, já tratamos isso nos núcleos anteriores, que dia 15/12 era o dia em que a Operação Punhal Verde e Amarelo seria realizada, após um monitoramento que foi realizado, entre outras autoridades, o presidente, então presidente eleito, hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Aldo Alckmin, esse relator, o monitoramento desde o dia 12, que foi a diplomação, passando por dia 13, 14, e no dia 15, tudo montado, conforme a Polícia Federal aponta, e há indícios razoáveis disso, e a Procuradoria também da denúncia, para que houvesse a execução e neutralização dos alvos, como se refere no jargão militar aqui nas mensagens. Só que aguardavam o quê? Aguardavam o resultado da reunião em que o ministro da Defesa, réu do Núcleo 1, Paulo Sérgio, havia convocado os 3 chefes das Forças Armadas e esperavam que, nesse momento, houvesse adesão e aí imediatamente iriam executar a Operação Punhal Verde e Amarelo. Mas não houve essa concordância por parte do chefe do Exército. E aí, também é interessante esclarecer a todos, presidente, aí não houve a execução da neutralização, porque confundem atos preparatórios para a prática de homicídios com atos executórios, mais um ramo de atos executórios para atos golpistas. São coisas diversas. E aqui reitero novamente, se tivessem realizado e consumado, logicamente, eu não precisaria me dar por impedido nem suspeito, porque aqui não estaria. Mas se tivessem tentado e não tivesse resultado em relação à tentativa de homicídio, óbvio que, nesse caso, eu não poderia ser o relator. Isso é óbvio, já falei em outros núcleos. Só que aqui, em momento algum da denúncia, há denúncia por tentativa de homicídio. A denúncia é atentado contra as instituições, inclusive o Poder Judiciário, golpe de Estado, organização criminosa. E esse núcleo demonstra que também havia um núcleo para neutralizar inimigos. Qualquer crime que ocorresse efetivamente nessa neutralização, obviamente aquele que tivesse sido vítima direta jamais poderia ser, não só relator, não poderia nem participar do julgamento, que não é o caso. Há essa mensagem no dia 15/12,
em que Cavalieri pergunta: guerra interna ou contra a vizinhança? Ao que Gustavo Gomes diz: interna, cabeças vão rolar, pilhas de provas, não terão como estrebuchar. E Sérgio Cavalieri diz: ótimo. A acusação ainda narra, e há um HD, onde há Gabinete Institucional de Gestão de Crise, sendo que a data para ser implementada é exatamente no dia seguinte à neutralização desses alvos, que seria dia 16/12. O acusado Mário Fernandes teria função relevante na assessoria estratégica, e aí também transcrevo no voto esse Gabinete Institucional de Gestão de Crise. Nesse mesmo dia, 16/12, o denunciado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros encaminhou a mensagem para o coronel Gustavo Gomes, ressaltando a expectativa com relação à assinatura do decreto golpista. Teremos que cortar algumas cabeças, então. Assine logo e deixa rolar. Deixe o povo saber quem são os traidores. É só partir com os fuzileiros. Até porque devemos nos recordar que, conforme a imputação da Procuradoria e denúncia já recebida, a Marinha teria, o comandante da Marinha teria aderido, e os fuzileiros, diferentemente dos Estados Unidos, que são à parte, né, os fuzileiros no Brasil fazem parte da Marinha brasileira. Por isso a referência é só partir com os fuzileiros. Também, aqui, há mensagens do dia 20/12, de Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, atacando os comandantes, o alto comando do Exército, e justificando o fato do ex-presidente da República, o rei Jair Messias Bolsonaro, ainda não ter assinado a minuta de decreto golpista. Veja, a relação do núcleo de executório, núcleo 3 com o núcleo 1, cada prova, cada tropeçada, se acham várias provas dessa relação. As mensagens de Ricardo Cavalieri de Medeiros: nossos líderes, formados naquela escola de prostitutas, né? A educação impressionante. Por escolherem um lado, o seu lado pessoal, em detrimento do povo. Sérgio Cavalieri explicou ainda o motivo do então presidente Jair Bolsonaro ainda não ter assinado o decreto. O presidente não vai embarcar sozinho, porque pode acontecer o mesmo que no Peru. Ele está com o decreto pronto, ele assina e aí ninguém vai, ele vai preso, então não vai arriscar. A mensagem confirma a ideia da deposição do novo governo eleito. Os indícios demonstram que até 4 de janeiro de 2023, 4 dias antes do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, no dia da infâmia, como bem lembrou um dos advogados da tribuna, como a nossa ex-presidente, a ministra Rosa, assim o definiu, demonstram que até em 4 de janeiro de 2023, Mauro César Barbosa Cid, o réu delator, estava em constante comunicação e interação com o denunciado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Sérgio Ricardo ainda perguntou nessa data: ainda tem algo para acontecer? O que Mauro Cid respondeu com 2 mensagens, apagando-as em seguida. Estamos falando do dia 4. Diante das respostas recebidas, Sérgio Cavalieri indagou: coisa boa ou coisa horrível? E em seguida disse: bom. Mauro Cid ponderou: depende para quem. Para o Brasil é boa. Nós estamos falando do dia 4 de janeiro. O diálogo aconteceu 4 dias antes dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Então, aqui não me parece que haja nenhuma ausência de justa causa em relação a Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Da mesma forma, em relação a Hélio Ferreira Lima. Me perdoe, presidente, a duração, estou tentando ser rápido, mas hoje são 12 denunciados. E como bem salientou ou salientaram alguns advogados, mesmo aqueles que são denunciados e tanto
têm a denúncia recebida como rejeitada, eles merecem saber os fundamentos que o Poder Judiciário levou à conclusão de recebimento ou de rejeição da denúncia. Em relação a Hélio Ferreira Lima, a acusação detalha que Hélio Ferreira Lima, em conjunto com o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, também buscavam motivos para apresentar aquela mesma narrativa de colocar em dúvida a rigidez do processo eleitoral, fraudes eleitorais, TSE fraudando, os elementos de prova trazidos na denúncia pela Procuradoria-Geral da República, a partir da investigação da Polícia Federal, apontam que Hélio Ferreira Cid encaminhou ao réu Mauro César Barbosa Cid arquivos especulando pretextos sobre as urnas eletrônicas, tendo o colaborador respondido que não foi identificado fraude nas urnas eletrônicas, salientando que não tinha qualquer evidência. Sempre a mesma coisa. Tentam inventar, não tem, mas continuam no núcleo de desinformação. A denúncia destaca a intenção golpista do acusado Hélio Ferreira Lima ao ressaltar em 3/11/2022 o objetivo, então, Hélio Ferreira Lima, ao ressaltar em 3/11/2022 o objetivo da ruptura institucional, mesmo sem indícios de fraude no processo eleitoral. E aqui a mensagem Mauro Cid com Ferreira Lima. Há uma longa mensagem, Mauro Cid detalha que não encontraram nada, fala do coronel Câmara, que conversou com mais de 200 pessoas, especialistas, não se provou nada, e o que Ferreira Lima diz, joga a toalha, então? E o próprio Ferreira Lima diz, foi tudo errado, eu sei que tentaram levar até o fim sem quebra institucional, mas foi tudo fora da lei do lado de lá. Chega, irmão. Ou seja, mostrando a sua adesão a movimento golpista. Hélio Ferreira Lima ainda teria insistido para que apoiasse a versão de um especialista de TI do IME que propagava informações falsas. Também há aqui as mensagens dele. Eu estou convencido que olhar o código-fonte de urna não prova nada. A ministra Carmen acompanha comigo. Essa é uma das maiores absurdos em lenda urbana de uma bolha, uma parte da sociedade, do código-fonte. Há uma cerimônia, um ano antes, né, do código-fonte, será agora, é verdade, do código-fonte, onde se assina, todos assinam, os partidos políticos que quiserem, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, e a partir disso, todos podem fiscalizar o código-fonte, podem ingressar, se tenta quebrar o código-fonte, é totalmente aberto aos partidos políticos, aos órgãos de fiscalização, mas se criou isso que o código-fonte seria, mesmo pessoas que não fazem a mínima ideia do que é o código-fonte, a mínima ideia, dizem, deve ter algum problema no código-fonte. E aqui esses diálogos mostram que eles sabiam que não tinha nenhum problema com o código-fonte, mas também sabiam que era fácil explorar isso, porque parcela da sociedade com o núcleo de desinformação, ao não saber o que era código-fonte, acreditava na falsidade. Hélio Ferreira Lima também aponta os elementos trazidos de prova na denúncia, a sua participação, quando o acusado afirmou ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, o povo está onde ele pediu, ele prometeu, Cid, o povo está onde ele pediu, se referindo à frente dos quartéis, fazendo referência, obviamente, o povo está onde ele pediu, ao réu Jair Messias Bolsonaro, também há uma longa troca de mensagens que eu cito no voto. Além de buscar a propagação de informações falsas sobre o processo eleitoral e manter essa interação frequente, essa comunicação entre núcleo 1 e núcleo 3, entre vários do núcleo 3 com o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, sobre a atualização do planejamento da organização criminosa, dos atos executórios, os elementos de prova identificam um documento denominado Desenho Op Luneta,
em posse do denunciado Hélio Ferreira Lima. Esse documento, desenho OP Luneta, como aponta a Procuradoria, consistia em uma planilha detalhando as etapas de execução do golpe de Estado planejado pela organização criminosa. Esse documento tinha como objetivo, e trazia no próprio documento esse objetivo, abre aspas, restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e da estabilidade institucional. É o nome bonito que eles deram para dar um golpe de Estado. E trazia o documento a análise do planejamento e disposição de não admitir governo que tivesse associação à ideologia de esquerda. Os elementos de prova também demonstram que o documento Desenho OP Luneta foi estruturado e dividido em 5 etapas, o que corrobora a intenção criminosa dos acusados de participar, como aponta a denúncia, um golpe de Estado e a abolição violenta das instituições democráticas. E eu escrevo aqui as várias etapas, continha, inclusive, 7 linhas de operações em 5 blocos temporais, período de dezembro de 2021 a agosto de 2023, pegava todo esse período de transição democrática, dentre as quais figurava a meta de neutralizar a capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes, que era a operacionalização do plano Punhal Verde-Amarelo. A denúncia destaca ainda o documento Desenho OP Luneta, repito, localizado em posse do acusado Hélio Ferreira Lima, que corrobora a sua participação na organização delitiva, porque em 12/11 de 2022, Hélio Ferreira Lima participou da reunião na residência funcional do réu, então candidato derrotado à vice-presidência da República, general Walter Souza Braga Neto, com a participação dos acusados Rafael Martins de Oliveira e do réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Já tratamos aqui longamente dessa reunião, até e principalmente quando tratamos da legalidade e regularidade da colaboração premiada. E nesse dia 12/11 de 2022, Hélio Ferreira Lima enviou mensagem ao réu Mauro César Barbosa Cid com a sua chegada e presença do local da reunião, que era exatamente a casa do réu Braga Neto. Eu transcrevo aqui também as comunicações entre eles. A reunião teria, como já detalhado em outros núcleos, a reunião teria como objetivo a execução, na sequência, a execução após essa reunião, o início das ações de monitoramento, 21/11, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, ações de monitoramento, e a ideia seria essa neutralização. O colaborador premiado, ele aponta que, inclusive, ele foi pedido pelo réu Braga Neto, que ele saísse no final da reunião. Depois ele aponta que viu o réu entregar dinheiro, foi solicitado que entregasse dinheiro para a execução da operação Punhal Verde-Amarelo, R$100 mil, que teriam sido fornecidos, segundo o réu colaborador, pelo agronegócio. E aqui as provas indicam que o acusado Hélio Ferreira Lima embarcou em voo com destino a Goiânia, em viagem não oficial, de acordo com a denúncia. Lembrando que Goiânia é a sede dos Kids Pretos, das Forças Especiais. Também Rafael Martins de Oliveira estava em Goiânia, alugaram um veículo de marcas Volkswagen, placa aqui, retirado do aeroporto, justamente na chegada do acusado Hélio Ferreira Lima na capital do estado de Goiás. Também os indícios apontados pela Procuradoria-Geral da República que ambos os acusados, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, estiveram na mesma região do aeroporto em horários coincidentes, inclusive apontando à Procuradoria que isso é um forte indício da ação conjunta dos acusados. Pois não, doutor. Com licença, ministro relator, só uma questão de fato. Por favor. Em relação aos R$100 mil supostamente destinado ao financiamento, a denúncia imputa exclusivamente
a um outro investigado e não a Hélio Ferreira Lima. Seria o de Oliveira, que também participou deste encontro e depois seguiu conversas com o então general Braga Neto, mas não imputa a Hélio Ferreira Lima. Obrigado, doutor. Obrigado, relator. Aqui, conforme a investigação, a partir de Goiânia, o aparelho de Hélio Ferreira Lima se conectou à antena em Brasília entre 21h04 e 21h13, enquanto o dispositivo de Rafael Martins de Oliveira se conectou à antena na mesma região entre 21h04 até 21h48, ou seja, entre 21h04 e 21h13 eles estavam, segundo a Polícia Federal, segundo a conexão com as antenas, eles estavam em local muito próximo, indicando a vinda concomitante, diz a denúncia, dos denunciados. Os registros posteriores, conforme a acusação, reforçam a ação conjunta. No dia seguinte, 22/11, os aparelhos de Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima se conectaram a antenas na região sudoeste em Brasília. O aparelho de Rafael Martins de Oliveira se conectou a duas antenas que cobriam a região do restaurante Gibão, Carne do Sol, local que, como se verá adiante, foi utilizado como base da operação realizada dia 15/12, que era voltada ao monitoramento e neutralização do ministro Alexandre de Moraes, aquela a que eu me referi anteriormente, punhal verde e amarelo, que estavam aguardando só que o comandante do Exército ele aderisse, o que não ocorreu. Após os dispositivos de ambos, se conectaram antenas na região sudoeste de Brasília, desde a noite de 22/11 até a madrugada de 23/11. Também é salientado na acusação, com comprovação documental, que em 22/11, a conta vinculada ao e-mail gioerafa@gmail.com era relacionada ao acusado Rafael Martins de Oliveira, o que indica que o denunciado pesquisou rotas para localizações próximas à residência do ministro Alexandre de Moraes, justamente na linha do planejamento do plano criminoso punhal verde e amarelo, conforme a denúncia destacou. Também, os elementos de prova indicam que o aparelho do celular do acusado Hélio Ferreira Lima se conectou a uma antena que cobre a região do Supremo Tribunal Federal em 23/11 de 2022. A seção ressalta que, nessa data, 23/11 de 2002, foi realizada a 34ª sessão ordinária de julgamento, com, inclusive, a minha presença, demonstrando ainda que o aparelho celular do acusado Rafael Martins de Oliveira se conectou depois à antena da região da residência, da minha residência funcional. Após a realização do monitoramento na região do Supremo, os denunciados Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira retornaram aos seus locais de origem. E é salientado que ambos mantiveram ativas as ações de monitoramento até o mês de dezembro, onde seria feita a conclusão da operação Copa 2022 com o punhal verde e amarelo. Não há, assim me parece, dúvidas sobre, nesse momento processual, a justa causa para o recebimento da acusação de Hélio Ferreira Lima. Também em relação a Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Vladimir Matos Soares, entendo presente a justa causa para o recebimento da ação penal. A denúncia descreve detalhadamente as condutas delitivas, narra que Rafael Martins de Oliveira, em 11/11, aproveitou de nota técnica emitida pelo Ministério da Defesa para incentivar manifestantes a apoiarem um plano golpista, conforme demonstram as mensagens enviadas para o réu Mauro César Barbosa Cid. Todos se recordam a nota técnica do Ministério da Defesa, após ter concluído que não havia nenhuma fraude nas urnas, houve determinação para que, isso no núcleo 1 nós já analisamos, para que mudasse o relatório. O relatório era: não encontramos nada, mas pode ser que em algum dia possa ocorrer. E isso foi utilizado pelo denunciado Rafael Martins de Oliveira, para insuflar as pessoas contra as urnas eletrônicas, contra a justiça eleitoral. Aqui, a conversa entre eles,
o pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. O pedido é ir para o Conselho Nacional e Supremo Tribunal Federal. Vejam, isso já é realizado, já perguntado em 11/11 o que aconteceu depois, dia 8/1. As Forças Armadas vão garantir a permanência lá? O modus operandi idêntico ao que ocorreu dia 8 de janeiro, com o único detalhe que as Forças Armadas não garantiram a permanência lá. E Mauro Cid responde: Conselho Nacional, CN e STF. Em relação às Forças Armadas garantir a permanência lá, Mauro Cid responde: vão. No que ele responde, o réu: show. Então, ainda o acusado Rafael Martins de Oliveira participou de uma reunião em 12/11/2022 na residência funcional do réu Braga Neto, com a participação de Hélio Ferreira Lima e do réu colaborador Mauro Cid. De acordo com a acusação, a reunião teve como objetivo a coordenação das ações estratégicas para o golpe de Estado. Rafael Martins de Oliveira coordenou a sua ida na reunião com o réu colaborador Mauro César Cid. Aqui há as comunicações, qual a hora, final da tarde, qual o endereço, mostrando sempre, eu faço questão de salientar isso, a relação entre núcleo 1 e núcleo 3. Núcleo 1 e núcleo 3. Também demonstro que no dia da reunião, Rafael Martins de Oliveira se comunicou com Mauro César Barbosa Cid. Após a reunião, Rafael Martins de Oliveira questionou o réu Mauro César Barbosa Cid sobre alguma atualização com relação à aprovação financeira para a execução dos atos. Hope, fala, Milk. Alguma novidade? Eu que pergunto. Vibração máxima, recurso zero. Manda um documento no dia 15 de novembro, e aí entra o que o advogado disse da tribuna, que nós já analisamos em outro núcleo. O Major de Oliveira encaminha um documento protegido por uma senha intitulado Copa 2022. Mesmo assim, o teor da conversa do dia anterior e as palavras trocadas após o envio de documento oferecem elementos que podem esclarecer seu conteúdo. O Major escreve: estou com as necessidades iniciais. Ele comenta: o Uni está bugado. Aparentemente se refere a alguma pane no sistema de comunicação eletrônica utilizado pelo Exército. E orienta: depois apague. Dia 21/11, os acusados Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira passaram a dar início às ações de monitoramento. A acusação detalha, dia 21/11, que o denunciado Hélio Ferreira Lima estava na cidade de Porto Alegre e viajou para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, embarcou em um voo com destino a Goiânia. Os elementos de prova indicam também, na mesma data, o acusado Rafael Martins de Oliveira estava em Goiânia, tendo alugado o veículo que eu já me referi, retirado do aeroporto, e que estavam na mesma região. Ainda aqui é importante dizer que os elementos de prova apontam que no dia 6 de dezembro de 22, foram impressas 3 cópias do plano Punhal Verde e Amarelo, pelo réu Mário Fernandes. Os extratos de Yerbes apontam a presença simultânea do acusado Rafael Martins de Oliveira e dos réus Mauro César Barbosa Cid e Jair Messias Bolsonaro no Palácio do Planalto. A Procuradoria, ou seja, indícios fortes, razoáveis, de conexão entre o núcleo 1 e o núcleo 3.